Turma, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Tosa. Tosa bebê? Tosa. Tosa bebê. Tosa tudo. Tosa não tosa? De novo, tosa tudo. Você nunca fez tosa, né? Vamos no conceito de tosa bebê. Qualquer coisa que a gente faça nesse jogo, vira tosa bebê. E aí a tosa bebê vai depender do que o cliente quer. E aqui a gente tem três características diferentes. Então tem focinho diferente, orelha diferente, inserção de orelha diferente, mais magrinho, mais fofinho, mais velhinho, os dentes para fora, mais velhinho. Isso se chama prognatismo, normalmente. Esses tipos não são cognados, né? Quando deixa de baixo, mais para frente. Tá? Então, o que a gente vai utilizar para fazer o trabalho? Eu podia fazer o trabalho todo com tesoura, ou eu posso fazer todo o trabalho com o adaptador e fazer o acabamento com tesoura. O adaptador sempre vai facilitar o trabalho. Então, o adaptador foi um equipamento que surgiu lá para 2009, 2008, começou a ser popularizado aqui, e aí as pessoas começaram a adquirir para facilitar na hora da troca. E ao invés de eu ficar cortando ele inteiro com a tesoura, eu vou passar o equipamento para deixar e aí, o adaptador mais tradicional que existe no mercado é esse daqui, né? É esse daqui. Então, esse daqui tem 8 tamanhos. E os tamanhos deles vão variar de 3 em 3 milímetros. Então, a gente tem o mais alto que tem 2,5 cm e o mais baixo que tem 3 milímetros. E aí, como que eu descubro qual altura que eu faço no teste? Pergunta do dono. Qual altura que ele quer? De acordo com o dono, a gente vai deixar a altura que ele quer depois. O mochilho vai ser sempre um desafio. Por quê? A gente tem hoje dois modelos de mochilho. Redondinho e chanel. Isso é basicamente o que ele quer. A partir disso são variações que a gente vai fazer. Ele é longo, ele é mais curto, ele é raspada. Mas vai ser sempre. Dá para fazer um mochilho, mas a tesoura a gente consegue desenhar. Então, no corpo, nós vamos fazer basicamente isso. Passar o adaptador no corpo, usar as tesoura nas patas, na cabeça, e o rostinho. Eu vou ter muito dedos. Porque ele fica assim, ó. Isso é só para chips. Entendi. E aí, a adaptadora tem que utilizar como? Primeiro, a gente vai precisar de uma lâmina. E essa lâmina ela pode variar. A lâmina 30, a lâmina 10 ou a lâmina 15. Vai depender do pet. Normalmente, com a lâmina 30, dá um acabamento melhor. Do que com a 10, porque é mais curto. Mas, está no 30 na 10, normal. Então, poderíamos pegar 30 em vez de pegar essa lâmina. Ou aqui, se tiver em algum pet, tem pet que tem 15, normalmente não tem. Porque ele é muito parecido em questão da lâmina 10. Mas olhando assim. Essa daqui não vai ter um copo, não. Não. Mas não faço questão de usar. Mas esse era diferente, né? Dá para trocar o adaptador. O adaptador ele vai deixar a altura que é o adaptador. Então, por exemplo, se o cliente falar, eu quero um dele eu vou selecionar um adaptador. Então você deu ele Então. Eu vou selecionar um adaptador que tem mais ou menos um centímetro e meio.
Interpreta aí mais ou menos. Interpreta aí mais ou menos a altura. Tá? E aí, antes de passar com a lâmina, eu passo um modelo para mim saber onde vai sair. Tá? Então, por exemplo, aqui é mais escuro. Outra dica: utilizem um adaptador maior do que vocês acreditam ser. Daí você não pode lá. Dá para baixar. Se passar um vídeo lá, beleza? Então, para fazer a tosa com o adaptador, nós vamos usar isso. Para encaixar o adaptador na lâmina. Eu vou encaixar a lâmina na máquina, ligar a máquina, ligar o adaptador na altura que eu quero. Ele vai ter essas garrinhas aqui. Então eu encaixo na lâmina. Aqui vai ter duas travas. Essas duas travas vão à lateral da lâmina. E aí é só e para laçar, direção do pelo. Sempre na direção do pelo. A direção do pelo é o que dá a referência de altura para gente. E aí o cachorro, o adaptador é legal porque o cachorro precisa estar com o pé. Não precisa estar em pé, então. Não, porque eu vou passar. Já está tudo no bom. Eu não sei como é nada, porque ele está assim na altura da lâmina. Está tatuado. Mas igual a tesoura, E eu não utilizo tesoura nas patas, porque alguns cachorros eles têm a pata um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro. E aí com a tesoura eu consigo consertar. Nem um rabo. Não. Não, normalmente tem gente que faz o roxinho, meio roxinho com o adaptador. Mas daí dá para desenhar a tesoura, tá? Eu vou selecionar o número que vocês vão passar de adaptador. E aí cada um vai pegar uma roxinha e vai passar. Tá? Assim eu vou esperar ele. E não importa se vai sair só um tiquinho. Não importa. Porque daí o que o cliente quis. Vamos começar o trabalho. Vocês têm essa parte da Pegar uma nossa nele ou só tesoura?